Minha mãe me escreveu: "Não me ligue, nem venha mais. Entre nós, acabou." Eu, como filha, respondi: "Certo, considere esse o seu último desejo." Depois eu a fiz calar para sempre. O telefone vibrou na mesa no meio da reunião. Olhei para o ecrã e vi o nome da minha mãe. Normalmente eu teria ignorado a chamada e ligado mais tarde, mas algo me levou a ler a mensagem naquele momento. "Não ligue nem venha, está tudo acabado entre nós." Li novamente, depois outra vez. O diretor do departamento de marketing dizia algo sobre os resultados trimestrais, mas a sua voz transformou-se em ruído branco. Os meus dedos digitaram a resposta: "Aceito, considere isso o seu último desejo." Enviar. Estranhamente, não senti raiva nem dor, apenas um certo alívio frio, como se alguém tivesse finalmente cortado a corda na qual eu estava pendurada sobre o abismo nos últimos 35 anos. Meu nome é Olivia Creswell. Tenho 35 anos e sou gerente regional de vendas da Medcore Solutions. O meu trabalho é convencer médicos e redes de farmácias a comprar os nossos medicamentos. Sei vender, sei convencer, sei manter a compostura mesmo quando por dentro estou a arder. Foi isso que a minha família me ensinou. O meu irmão Darren é 3 anos mais velho do que eu. Quando tínhamos 8 e 11 anos, ele partiu a montra de uma loja atirando pedras. A minha mãe chorava e dizia que era por causa do divórcio dos nossos pais, que era difícil para o rapaz. Quando eu tinha 15 anos e ele 18, ele chegou a casa bêbado e roubou dinheiro da bolsa da minha mãe para comprar comida. A minha mãe disse que era a juventude, que isso passaria. Naquela altura, ganhei dinheiro pela primeira vez a distribuir jornais e dei-lhe metade. Ela aceitou sem agradecer, como se fosse assim que devia ser. O meu pai morreu há 10 anos de um ataque cardíaco. Ele tinha 52 anos. O Darren não veio ao funeral. Estava a discutir com a sua esposa. Eu organizei tudo sozinha: o caixão, o velório, os documentos. A minha mãe tinha 52 anos, trabalhava como contabilista no hospital distrital, mas depois da morte do meu pai, ela pareceu quebrar. Comecei a visitá-la 3 vezes por semana, levava-a ao mercado, pagava as contas, consertava o que quebrava. Darren aparecia uma vez por mês, abraçávamos a minha mãe, dizia: "Minha querida", e ela ficava radiante. Ele podia não ligar para ela por 6 meses, mas bastava ele aparecer para almoçar e eu ficava invisível. Ele trabalhava como gerente numa concessionária de automóveis, embora se demitisse com mais frequência do que trabalhava. Casou-se 2 vezes e se divorciou de forma escandalosa nas 2 vezes. A primeira esposa, Cassandra, foi embora quando ele gastou o depósito do apartamento em bebida. A segunda, Charlize, aguentou 3 anos, até encontrar mensagens dele com outras mulheres. Ele não tinha filhos, embora Charlize tenha engravidado, mas ele a convenceu a fazer um aborto, porque ainda não era a hora. Há um mês, ele ligou-me às 9 da noite. "Olhe, mana, preciso de um favor." Eu estava deitada no sofá com o Tom, meu marido. Estávamos a ver uma série e eu senti imediatamente que algo desagradável estava prestes a acontecer. "Estou a ouvir, preciso de 20 mil. Surgiu uma oportunidade de entrar num negócio, peças automotivas. Sabes, o mercado é grande, já fiz as contas." "Darren, não." "O que não? Ainda não ouviste?" "Não precisa, não vou te dar dinheiro." Ele ficou em silêncio e eu ouvi sua respiração pesada no telefone, como se estivesse prestes a bater. "Ah, entendo. Então, para ti, eu não sou ninguém. Eu dei-te dinheiro 4 vezes nos últimos 5 anos. Não devolveste nem um cêntimo." "Eu devolvi." "Darren, devolveste-me 2.000 dos 12 que pediste para tratamento dentário. Depois descobri que compraste uma viagem para Cancún com esse dinheiro." Ele desligou o telefone. Eu sabia que a minha mãe seria a próxima. Ela ligou 1 hora depois. "Olivier, o Darren contou-me tudo.
Mãe, ele pediu $20.000. Não posso. Não podes ou não queres. Ele é teu irmão, família. Mãe, ele não paga as dívidas. Eu tenho a minha família, hipoteca. Ah, tu tens tudo. Um bom emprego, marido, apartamento. E ele não tem nada. Não pode simplesmente ajudar? Eu apertava o telefone com tanta força que os dedos doíam. Eu sempre ajudo. Ele nunca ajudou ninguém. Como ousa? Ele é seu irmão mais velho. A conversa durou mais 20 minutos e, no final, eu simplesmente disse: Mãe, não vou dar dinheiro a ele, desculpe. Ela desligou sem se despedir. No dia seguinte, ela ligou novamente. A voz estava fria como gelo. O Darren contou-me o que realmente pensas de mim. O que ele contou? Que sou uma velha burra, que tens vergonha de mim diante dos teus colegas, que sou analfabeta. Não acreditei no que ouvi. Mãe, eu nunca disse isso. Ele não mentiria. E tu sempre me olhaste de cima como se eu fosse um lixo inútil. Mãe, isso é absurdo. Ele está a manipular-te. Chega, não quero ouvir as tuas desculpas. Tu traíste a família, tu traíste-me. Ela gritou por mais 5 minutos. Eu fiquei em silêncio. Então ela disse a frase que mudou tudo. Não ligue e não venha. Está tudo acabado entre nós. E desligou o telefone. Eu estava sentada na cozinha, olhando para o telefone e pensando: é isso, finalmente. Tom se aproximou e me abraçou pelos ombros. Você está bem? Sim, melhor do que nunca. E hoje escrevi a resposta para ela e voltei para a reunião. Passei o resto do dia trabalhando no piloto automático. O telefone vibrava a cada 10 minutos. Mamãe, Darren, tia Paige, a irmã mais nova da minha mãe, que sempre se intrometia onde não era chamada. Bloqueei todos. À noite, quando estavas a caminho de casa, o Tom ligou-me. Olhe, a tua mãe está no hospital. O meu coração disparou. O que aconteceu? Crise hipertensiva. A Paige escreveu-me no Facebook. Ela está estável, mas os médicos dizem que é estresse. Parei no semáforo vermelho, olhando para a chuva que escorria pelo para-brisa. Tudo bem. Obrigada por me avisar. Você vai? Não. Olhe, não, Tom. Não vou. Ela mesma escolheu isso. Quando cheguei em casa, abri o Viber, mensagem do Darren, enviada há 2 horas. Está satisfeita? Está a matar a sua própria mãe. Coloquei o telemóvel na mesa, servi-me de um copo de vinho e sentei-me junto à janela. Lá fora estava a escurecer. Pensei em quantas vezes cedi, quantas vezes pedi desculpa por coisas que não fiz, quantas vezes fiquei calada quando queria gritar. Pensei, talvez eu esteja mesmo a matá-la. Mas ela matou-me aos poucos durante todos estes anos. E desta vez não senti qualquer remorso, apenas raiva. Nos primeiros 3 dias, eu verificava o telefone a cada 15 minutos. Não porque queria ouvir a minha mãe, mas porque esperava o próximo ataque. Mas o telefone permaneceu em silêncio. Darren, Paige, até a minha mãe. Todos ficaram em silêncio depois daquela mensagem sobre o hospital. Tom tentava ser delicado. Ele não perguntava diretamente, mas eu via como ele me olhava quando pensava que eu não percebia. Um olhar tão preocupado como se eu estivesse doente e ele não soubesse como ajudar. No 4º dia, enquanto tomávamos café da manhã, ele finalmente falou. Paige escreveu, a tua mãe teve alta ontem. Eu passei manteiga na torrada e não levantei os olhos. Tudo bem. Olhe, Tom. Ele ficou em silêncio, mas depois de 1 minuto acrescentou baixinho. É a tua mãe. Eu larguei a faca e olhei para ele. Tom é uma boa pessoa. Casamos há 6 anos, depois de 3 anos de namoro. Ele é engenheiro de projeto numa empresa de construção, inteligente, calmo, confiável. Ele nunca grita, não quebra pratos, não faz cenas. A família dele é composta por pessoas normais que se reúnem no Dia de Ação de Graças e não tentam destruir umas às outras. Ele não consegue entender como é isso. Eu sei quem ela é para mim, eu disse, e é por isso que não vou. Mas se ela estiver realmente mal... Tom, ela escolheu o Darren.
Ela acreditou nas mentiras dele sem me fazer nenhuma pergunta. Ela disse-me que tudo entre nós tinha acabado. Eu aceitei isso. Se ela quiser mudar de ideia, que me ligue e diga. Ele acenou com a cabeça, mas eu vi que ele não concordava. Ele só não queria discutir. Nos dias seguintes, trabalhei como uma louca. Estávamos a preparar o lançamento de um novo medicamento para hipertensão e eu visitava hospitais. Encontrava-me com médicos, fazia apresentações. O trabalho sempre foi a minha salvação. Quando estou a trabalhar, controlo a situação. Sei o que dizer, como me comportar, quais argumentos funcionam. Não há caos, não há emoções, não há pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. Uma semana depois, a Paige ligou para o Tom. Ele atendeu porque não sabia que eu a tinha bloqueado. À noite, ele disse-me: "A tua tia quer encontrar-se contigo." Não. Olhe, talvez devesses ouvir o que ela tem a dizer. Ah, Tom, você não entende. Se eu ceder agora, tudo vai começar de novo. Eles acham que podem me pressionar e eu vou ceder, mas eu não vou ceder. Ele ficou em silêncio, depois disse: "Ela vai chegar amanhã." Pediu para avisar que chegaria às 3. Eu queria gritar com ele, mas me contive. A Paige apareceu exatamente às 3 horas. Eu a vi pela janela da porta e não queria abrir, mas ela começou a tocar sem parar. No final, eu abri. A tia Paige é a irmã mais nova da minha mãe. Tem 58 anos. Ela trabalha nos Correios há 30 anos. Nunca se casou, mora com 2 gatos e acha que tem o direito de se intrometer na vida de todos os parentes. Quando eu era adolescente, ela criticava constantemente as minhas roupas, o meu peso, as minhas notas. Tu podias ser melhor. Por que te maquias assim? Os rapazes não gostam de raparigas muito inteligentes. Ela entrou sem esperar ser convidada e sentou-se no sofá. Olivia, precisamos de conversar. Estou a ouvir. A tua mãe está a sofrer muito. Ela quase não come, passa os dias a chorar. Tu percebes o que estás a fazer? Eu fiquei parada na porta, com os braços cruzados. Eu não estou a fazer nada. Foi ela que me disse que estava tudo acabado entre nós. Ela estava chateada. O Darren disse-lhe um monte de bobagens. E ela acreditou nele. Não a mim, a ele. Paige enxugou os olhos com um lenço, embora eu não tivesse visto lágrimas. Olivia, tu és mais velha do que ele. Tu entendes que o Darren... Bem, ele é assim. Sempre foi complicado. Mas isso não é motivo para abandonar a mãe. Senti algo queimar por dentro, como se tivessem jogado água fervente. Difícil? Ele é um alcoólatra e um vigarista. Há 20 anos que ele suga o dinheiro dela. E ela permite isso porque ele é difícil. Não te atrevas a falar assim do teu irmão. Por quê? Por que não me atrevo a dizer a verdade? Eu sempre tive que ficar calada, certo? Sempre ceder, sempre compreender. E quem me compreendeu? Paige levantou-se, indignada. Ela é sua mãe. Ela deu à luz você, criou você. E isso lhe dá o direito de me ofender, de me acusar de algo que eu não fiz, de acreditar em mentiras sem nem mesmo verificar? Ela é mais velha. Você tem que ceder. Aproximei-me da porta e a abri. Vá embora, agora mesmo. O quê? Eu disse para sair. Se a minha mãe quiser se reconciliar, que ela mesma me ligue e admita que errou. Publicamente, diante de toda a família. Caso contrário, que ela vá morar com o Darren e as mentiras dele. Não me importo. Paige pegou a bolsa com o rosto vermelho. És cruel, insensível. Não é de admirar que não tenhas filhos. Deus não dá filhos a pessoas como tu. Eu teria lhe batido, sinceramente, se não tivesse apertado os punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas das mãos. A Paige saiu a correr pela porta e eu bati com ela com tanta força que as paredes tremeram. Depois, sentei-me no chão e chorei, não de dor, de raiva. Tom chegou a casa às 8 e encontrou-me na cozinha com um copo de vinho. Não perguntou o que tinha acontecido, apenas me abraçou e eu deixei. Uma semana depois, Marla ligou. Éramos amigas no ensino médio, depois nos afastamos, mas às vezes nos encontrávamos. Ela trabalhava como enfermeira no mesmo hospital onde minha mãe estava internada. Olhe, oi,
Há quanto tempo? Oi, Marlo, o que aconteceu? Eu vi a tua mãe outro dia. Ela veio para uma consulta de acompanhamento. Eu fiquei em silêncio. Oli, ela parece mal, emagreceu muito, envelheceu 10 anos. Eu apertei o telefone. Eu entendo. Vocês discutiram? Mais ou menos isso. Marla ficou em silêncio. Olha, não quero me intrometer, mas ela é sua mãe? Talvez valha a pena conversar? Marlo, agradeço a sua preocupação, mas é uma situação complicada. Entendo. Desculpe, não é da minha conta. Conversamos ainda sobre algumas coisas sem importância. E quando eu já me preparava para me despedir, Marla acrescentou de repente: a propósito, há 2 semanas vi o teu irmão no cassino. Ele estava com uma loira a comemorar alguma coisa. Parecia que ele tinha ganho muito, porque estava a gastar dinheiro à vontade. Fiquei paralisada. Quando foi isso? Bem, há uns 10 dias. Por quê? Só por curiosidade. Obrigada, Marlo. Quando desliguei o telefone, as minhas mãos tremiam. 10 dias atrás. Foi exatamente nessa época que Darren me pediu 20 mil para o negócio. Então, ele já tinha o dinheiro. De onde? Talvez tenha realmente ganhado. Ou talvez tenha arrancado da minha mãe. Ou de outra pessoa. Percebi que ele não tinha intenção de abrir nenhum negócio. Ele queria dinheiro para jogar. E quando recusei, ele fez minha mãe acreditar que eu era uma filha má, para que ela deixasse de confiar em mim, para que ele continuasse sendo o único bom. Não senti dor, nem pena. Senti uma clareza fria e cristalina. Naquela noite, o Tom chegou à casa mais tarde, colocou as chaves na mesa e disse sem olhar para mim: a tua mãe ligou-me hoje para o trabalho. Levantei a cabeça. O quê? Ela pediu para te dar um recado. Ela disse: deixe-a vir. Estou pronta para conversar. Olhei para ele e esperei que ele acrescentasse: tens de ir. Mas ele ficou em silêncio. E o que lhe respondeste? Perguntei. Que eu transmitiria. Acenei com a cabeça. Tudo bem, transmiti. E o que vais fazer? Levantei-me, aproximei-me da janela. Já estava a escurecer lá fora. Algures fora da cidade, na sua pequena casa, estava sentada a mulher que me deu a luz, que acreditava mais no meu irmão do que em mim, que esperava que eu fosse ter com ela e pedisse desculpa por algo que não tinha feito. Nada, respondi. Não vou. Tom aproximou-se e abraçou-me por trás. Tens a certeza? Sim, mas por dentro algo sussurrava. E se ela estiver mesmo doente? E se ela estiver mal? E se... Abafei essa voz e fui dormir. Na manhã seguinte, quando estava a caminho do trabalho, recebi uma mensagem do Darren. Desbloqueei o número dele por um instante para ler. A tua mãe está a pedir que venhas. Se fores minimamente humana, virás. Apaguei a mensagem e bloqueei o número novamente. Mas por alguma razão, as minhas mãos tremiam o dia todo. Passou um mês. Eu ia para o trabalho, fazia apresentações, preenchia relatórios, chegava à casa, preparava o jantar, tudo como sempre. O Tom já não perguntava pela minha mãe. Eu não mencionava, mas por dentro havia uma irritação constante, como se eu tivesse esquecido algo importante e agora não conseguisse lembrar-me. Não era culpa, definitivamente não era culpa, apenas algo incompleto. Uma noite, quando eu já estava a deitar-me, Tom chegou a casa por volta das 11. Ouvi-o bater à porta, atirar as chaves para a mesa, e havia algo de errado nos seus movimentos. Demasiado brusco, demasiado tenso. Saí para a sala de estar. Ele estava parado no meio da sala, olhando para o chão. Tom, ele ergueu os olhos, cansados, mas com algo incomum brilhando neles. Irritação. Darren veio me ver hoje. Fiquei paralisada. O quê? Para o trabalho. Ele foi ao canteiro de obras onde estou a liderar um projeto. Simplesmente apareceu, encontrou-me entre as pessoas e começou. Tom esfregou o rosto com as mãos. Ele pediu dinheiro. Disse que precisava muito, que era uma questão de vida ou morte. Eu recusei. Disse que não tinha o direito de dispor das nossas finanças comuns sem o teu consentimento. E ele,
começou a gritar. Ali mesmo, na frente dos trabalhadores, na frente do cliente. Gritava que eu era uma marioneta, que tu me controlavas, que um homem de verdade não permitiria que a sua esposa se comportasse assim com a família. Depois começou a chorar. Ajoelhou-se e chorou ali, mesmo na lama entre tijolos e betão. Sentei-me no sofá. As minhas mãos tremiam. Desculpa. E ainda não é tudo. Ele ligou-me nas últimas 2 semanas, todos os dias. Primeiro pediu, depois exigiu, depois ameaçou. Bloqueei o número dele, mas ele encontrou-me no trabalho. Tom sentou-se ao meu lado com o rosto cinzento. Olhe, estou a começar a perceber por que não queres ter nada a ver com eles. Olhei para ele. Mas ainda sinto pena da tua mãe. Ela é velha, doente e sofre muito. Mas quando me deparo com pelo menos uma gota do que tu passaste a vida toda... Ele enxugou o rosto. Sinto menos pena. Desculpa se isso soa cruel. Eu segurei a mão dele. Não é cruel. É normal. Ele apertou a minha mão e foi tomar banho. Eu fiquei sentada no escuro, ouvindo o barulho da água. Pensei em Darren, ajoelhado na lama, chorando. Estaria mesmo a chorar? Ou seria mais uma encenação? No dia seguinte, quando eu estava no trabalho, a Paige ligou-me. Não atendi. Ela ligou novamente, depois mais uma vez. Bloqueei o número. 1 hora depois, recebi uma chamada de um número desconhecido. Estou? Olivia, sou eu. Era a voz da Paige. Onde arranjou este número? Pedi à minha amiga para ligar. Olivia, precisamos de falar sobre o Tom. Sobre o quê? O Darren disse que o Tom foi muito rude com ele. Empurrou-o, insultou-o. Isso é inaceitável. Como podes permitir que o teu marido trate o teu irmão assim? Pensas na família? Eu ri. Ri tanto que senti dores no estômago. Paige, o Tom é a pessoa mais calma que conheço. O Darren foi ao trabalho dele e fez uma cena com o cliente. O Tom nunca o teria empurrado primeiro. Mas o Darren diz... O Darren mente, ele mente sempre. Quando é que vais perceber isso? Ela calou-se por um segundo, depois a voz tornou-se mais dura. Sabes que mais? Talvez sejas mesmo como o Darren te descreve. Fria, calculista. Sempre foste uma criança estranha. Sempre tentaste parecer melhor do que todos. E agora controlas o teu marido como uma marioneta. O Tom é uma boa pessoa, mas tu o destruíste. Fiquei sem fôlego. O que disseste? Eu disse a verdade. Tens que voltar para essa tua família. A tua mãe está a sofrer. Ela precisa de ti. Mas não, tu ficas no teu lindo apartamento com o teu belo emprego e desprezas aqueles que te criaram. Paige, não me ligues mais, nem deste número, nem de outro. Se ligares novamente, vou bloquear-te em todos os lugares e pedir que não apareças perto da minha casa. Desliguei o telefone. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Mas a Paige não parou. Ela ligava para casa, de manhã, à noite, à meia-noite, de números diferentes. O Tom atendia, tentava ser educado, mas depois da terceira chamada, quando ela me chamou de serpente ingrata, ele simplesmente desligava. Certa manhã, enquanto tomávamos café da manhã, o telefone do trabalho dele tocou. Tom Creswell ao telefone. É a Paige, tia da Olivia. Tom olhou para mim, surpreso. Bom dia, em que posso ajudar? Você pode ajudar convencendo sua esposa a falar com a mãe dela. A Glória está muito mal. Ela mal come, mal dorme. E a Olivia nem sequer liga. Tom suspirou. Paige, compreendo a sua preocupação, mas isso é um assunto entre a Olivia e a mãe dela. Não vou interferir. Não vai interferir? É o marido dela. Tem de controlar a situação. Tem de ser o chefe da família. Respeito a decisão da minha esposa. Então é um fraco. Um homem de verdade não permitiria que uma mulher tratasse assim a própria mãe. Tom cerrou os dentes. Vi os músculos do seu rosto ficarem tensos. Paige, por favor, não ligue mais para o meu número do trabalho. Isso é inaceitável. Inaceitável? Sabe o que é inaceitável?
O facto de vocês dois se comportarem como egoístas. A Glória dedicou toda a sua vida a Olivia. E agora? O Tom desligou a chamada, colocou o telefone na mesa e esfregou o rosto com as mãos. Ela é louca. Desculpa, sussurrei. Ele olhou para mim e havia algo novo nos seus olhos. Não era pena da minha mãe, não era dúvida, era compreensão. Olhe, antes eu não entendia completamente. Achava que talvez você estivesse exagerando. Talvez eles fossem apenas muito emotivos, mas no fundo do coração gostassem de você. Mas agora, meu Deus, como você aguentou isso a vida toda? Eu não respondi, apenas me levantei e o abracei. A Paige continuava a ligar. Para o trabalho, para casa, de manhã cedo, à noite, tarde. Ela encontrava novos números, pedia a conhecidos para ligarem. Uma vez ligou às 6 da manhã e quando o Tom, ainda sonolento, atendeu o telefone, ela disse simplesmente: diga a Olivia que a mãe dela pode não chegar ao fim do mês, que fique na consciência dela. Tom bloqueou todos os números desconhecidos. Eu fiz o mesmo. Uma semana depois, meu chefe, Roger, me chamou ao escritório. Entrei e ele estava sorrindo. Olivia, sente-se. Tenho uma notícia para você. Sentei-me com o coração batendo forte. Será que me vão despedir? Será que alguém se queixou? Vai ser promovida. A partir do próximo mês, vai chefiar o departamento regional do Centro-Oeste, mais 10% no salário, mais bônus. Não percebi logo o que tinha ouvido. A sério? Tu mereces, tens os melhores resultados da equipa. Além disso, daqui a 2 semanas, haverá uma conferência em Chicago e tu irás representar a empresa. Saí da sala sentindo tudo dentro de mim derreter de alívio. Finalmente, algo bom. Algo que eu controlo. Algo que não depende da família. Naquela mesma noite, quando contei ao Tom sobre a promoção, comemoramos com uma garrafa de vinho. Sentamo-nos no sofá e, pela primeira vez em um mês, senti-me quase feliz. Então, um número desconhecido ligou. Ele estava entre os meus contatos muito antigos, mas eu não me lembrava de quem poderia ser. Atendi o telefone. Alô? Olivia? É a Charlize. Parei. Charlize, a segunda esposa do Darren. Não ouvia falar dela há 3 anos, desde o divórcio deles. Charlize, onde você conseguiu o meu número? Mai, encontrei no meu telefone antigo. Olha, eu não queria me intrometer, mas o Darren está a incomodar-me de novo. Liga, manda mensagens, pede dinheiro. Mandei-o para o inferno e ameacei pedir pensão alimentícia se ele aparecesse de novo. Fiquei alerta. Pensão alimentícia? Charlize, do que estás a falar? Pausa. Então ela suspirou. Ele queria que eu fizesse um aborto. Já tínhamos marcado, tudo estava pronto. Mas eu cheguei à clínica, sentei-me na recepção e não consegui. Simplesmente levantei-me e fui embora. Dei à luz, deixei o Darren na semana seguinte e estou a criar o Sam sozinha. Ele tem 3 anos. Senti como se o meu coração tivesse parado. Sam, o Darren tem um filho? Sim, mas eu não queria que ele fizesse parte da nossa vida. No entanto, alguém que conhecíamos falou demais. O Darren apareceu gritando que eu tinha roubado o seu filho, que ele tinha direitos. Eu disse que pai é aquele que cria, não aquele que simplesmente gerou. Ele me xingou e foi embora. Como sempre, ele vai ficar furioso e depois vai se acalmar, o cretino. Eu não conseguia falar. Darren tem um filho de 3 anos, e ele nem tentou ser pai. Olivier, você está aí? Sim, desculpa, é que eu não sabia. Claro que não sabias. Eu não contei a ninguém, nem mesmo a tua mãe. Não queria que o Darren usasse isso de alguma forma. Charlize ficou em silêncio, depois continuou. Mas não é por isso que estou a ligar. Quando o Darren ligou pela última vez, estava bêbado e zangado. Gritava sobre dinheiro, sobre como todos lhe deviam dinheiro. E depois disse algo sobre a tua mãe, sobre a casa, sobre a hipoteca. Disse: vou tirar a casa à velha, se não houver outra solução. Olivier, estou com medo pela tua mãe. O teu irmão é capaz de qualquer maldade quando está encurralado. Senti um frio. Ele disse mesmo isso? Sim, achei que devias saber. Não quero que a tua mãe sofra.
Ela não é a melhor pessoa. Lembro-me de como ela me tratava quando eu estava com o Darren. Mas ela não merece que o filho a roube. Agradeci-lhe e desliguei. Depois fiquei sentada por muito tempo, olhando para a parede. A casa, a hipoteca. Ele realmente vai fazer isso. E ainda por cima tem um filho, uma criança de quem nunca cuidou. Tom estava sentado ao meu lado, à espera. O que aconteceu? Contei tudo. Ele ouviu em silêncio e, quando terminei, disse simplesmente: Vamos à casa da tua mãe, agora. Acenei com a cabeça. Viajamos em silêncio. Eu apertava as mãos com tanta força que as articulações doíam. Tom mantinha uma mão no volante e a outra no meu joelho. A casa da minha mãe é pequena, de um andar, nos arredores da cidade. O meu pai comprou-a há 30 anos, quando eu ainda era criança. A minha mãe mora aqui sozinha desde a morte dele. Bati à porta. Ninguém abriu por um bom tempo. Então ouvi passos. A minha mãe abriu a porta. Ela parecia mal, muito mal mesmo. Emagreceu uns 10 quilos, o rosto estava cinzento, com olheiras. Mas quando me viu, o rosto ficou rígido. Por que vieste? Precisamos de conversar. Não tenho nada para conversar contigo. Tom deu um passo à frente. Glória, por favor, é importante. Ela olhou para ele, depois para mim. Recuou, deixando-nos passar. Sentamo-nos na cozinha. A minha mãe estava em frente ao fogão, com os braços cruzados. Então, o Darren quer ficar com a tua casa, disse eu diretamente. Ela estremeceu. Isso não é verdade. Oh, é verdade. Ele disse isso a Charlize. Ele endividou-se com pessoas do casino. Ele precisa de dinheiro, muito dinheiro, e vai conseguir de qualquer maneira. O Darren não faria isso comigo. Levantei-me. Mãe, ele já fez. Ele pediu para assinares os papéis, não foi? Ela hesitou. Ele disse que era para o negócio, que precisava de uma garantia para obter um empréstimo para abrir o negócio. Que negócio? Mãe, ele nunca teve nenhum negócio. Ele joga no cassino, bebe, perde. Ele sempre fez isso. Não se atreva a falar assim do seu irmão. Ah, por quê? Por que não posso dizer a verdade? Ele manipula a vida toda. Ele usa o seu amor para sugar o seu dinheiro. E ele ainda tem um filho de 3 anos, do qual nem sequer fala. A mãe ficou paralisada. O quê? O Darren tem um filho. O Sam tem 3 anos. A Charlize deu à luz depois de se separarem. O Darren queria que ela fizesse um aborto, mas ela não conseguiu. Agora, ela está a criar o filho sozinha, sem qualquer ajuda dele. Ele nem sequer tentou ser pai. A minha mãe sentou-se numa cadeira, o rosto branco. Um neto. Eu tenho um neto? Sim, e o Darren sabe disso. Mas ele não se importa, ele só quer dinheiro. Ela começou a chorar. Não acredito em ti. Então liga para a Charlize, pergunta tu mesma. Não sei o número dela. Peguei o telefone, encontrei o contato da Charlize e joguei para si a minha mãe. Aqui, liga. A minha mãe olhou para o telefone, depois para mim, depois novamente para o telefone. Eu não consigo. Porque sabes que é verdade. Não, porque não escolho entre os meus filhos. Eu dei à luz vocês os dois. Não vou ficar do lado de ninguém. Perdi a paciência. Já escolheste. Escolheste-o quando acreditaste nas mentiras dele, quando me disseste que estava tudo acabado entre nós, quando não me ligaste para verificar se era verdade o que ele tinha dito. Candy, porque é isso que tu realmente pensas. Tu sempre achaste que eu era uma velha burra. Darren me disse isso, eu me lembro. Ele mentiu. Eu nunca disse isso. Nunca. Mas mesmo que tivesse dito, por que tu acreditaste nele sem falar comigo? Porque nunca me perguntas, porque acreditas sempre nele, porque ele é meu filho, porque ele precisa de mim. E eu não precisava? Todos esses anos em que te ajudei, paguei as tuas contas, te levei ao médico, eu não precisava que tu simplesmente me agradecesses? Apenas reconhecer que eu estava a tentar? Ela gritava, eu gritava. Tom tentou intervir, mas nós duas o ignoramos. Ah, tu sempre tiveste inveja dele.
gritava a tia minha mãe. Sempre quis que eu amasse apenas a ti, mas eu sei o que você realmente pensa de mim, que sou uma velha nojenta. Eu me lembro disso e você não vai conseguir me fazer esquecer como você realmente se sente em relação a mim. Você está enlouquecendo, ele está a manipular a sua cabeça. Saia da minha casa! Peguei na minha bolsa e saí. Bati a porta com tanta força que os vidros tremeram. O Tom saiu atrás de mim. Entramos no carro e eu comecei a chorar. Não por pena, por impotência. O Tom ligou o carro e arrancou. Não falamos durante todo o trajeto. Em casa, servi-me de um uísque. O Tom não se opôs. Sentamo-nos no sofá e eu olhei para o teto, tentando abafar a dor no peito. Às 10 da noite, o Darren ligou. O Tom atendeu o telefone no viva voz. Alô? A Olivia está aí? A voz estava embriagada, indistinta. Estou a ouvir, disse eu. Tu és uma cabra. Por que vieste à casa da minha mãe? Estás a colocá-la contra mim? Darren, estás bêbado. E daí? Achas que és melhor? Achas que podes controlar todos nós? Eu não controlo nada. Eu simplesmente não vou deixar você tirar a casa da minha mãe. Ele riu, alto, histericamente. A casa? Eu não dou a mínima para uma casa. Mas se você não me deixar em paz... Se você não pode ajudar nem um pouco, pelo menos deixe minha mãe em paz, ou você vai se arrepender. Eu tenho informações comprometedoras sobre você. Franzi a testa. Que material comprometedor? Vais ver o que vai acontecer quando todos descobrirem a verdade sobre quem tu realmente és. Ele desligou o telefone. Tom olhou para mim. Do que ele está a falar? Não sei, mas algo dentro de mim dizia, vai piorar. No dia seguinte voei para Chicago. A conferência durou 3 dias. Tentei concentrar-me no trabalho, nas apresentações, nos novos contactos, mas o telefone vibrava a cada hora. Mensagens de parentes, da minha prima, do meu tio, até mesmo de pessoas com quem não falava há 10 anos. Olivia, é verdade que tiraste dinheiro da nossa mãe? Ouvi dizer que roubaste da conta dela quando o nosso pai estava a morrer. Como pudeste fazer isso com ela? Eu não entendia. Lia as mensagens e não entendia. Então, uma das minhas primas, Joyce, ligou e perguntou diretamente. Olhe, o que está a acontecer? O Darren está a escrever coisas horríveis sobre ti. Onde está a escrever? No Facebook. Não viste? Na noite do 3º dia, o Tom ligou. Olhe, tens de entrar no Facebook. Por quê? Entra e vê. Abri essa aplicação. A primeira publicação na minha timeline era do Darren. É difícil escrever isto, mas não posso mais ficar calado. A minha irmã Olivia manipulou a nossa mãe durante anos. Quando o nosso pai estava a morrer, ela teve acesso à conta da nossa mãe e tirou dinheiro para si própria. A nossa mãe confiava nela e ela aproveitou-se disso. Agora, quando a mãe está doente e precisa de apoio, a Olivia recusa-se até a falar com ela. Ela chamava a mãe de velha cabra e meia boca. Dizia que estava à espera que a mãe morresse e lhe deixasse o testamento. Dói-me escrever isto, mas as pessoas têm de saber a verdade. Havia centenas de comentários abaixo da publicação. A maioria simpatizava com Darren. Alguns escreveram que sempre souberam que havia algo de errado comigo. Alguém escreveu, pobre Glória, criou uma cobra no seu peito. Abaixei o telemóvel. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Olhe, ouvi a voz do Tom. Olhe, estás aí? Sim. O que vais fazer? Olhei pela janela. Chicago brilhava com as luzes lá embaixo. Algures a centenas de quilômetros de distância, o meu irmão estava a destruir-me, e a minha mãe provavelmente acreditava em cada palavra dele. Não sei, sussurrei. Tom, eu realmente não sei. Voltei de Chicago na sexta-feira à noite. Tom me encontrou no aeroporto, me abraçou e eu chorei em seu ombro, ali mesmo, no meio da multidão de pessoas com malas. Ele não perguntou nada, apenas me abraçou. Em casa, abri o portátil e comecei a reunir provas. Se o Darren quer guerra, vai tê-la.
Encontrei todos os extratos bancários dos últimos 10 anos. O meu pai morreu há 10 anos e, na altura, a minha mãe deu-me acesso à sua conta para que eu pudesse pagar as contas, comprar medicamentos, ajudar com o dinheiro. Nunca tirei um cêntimo para mim, pelo contrário, transferia dinheiro para lá todos os meses. Imprimi os extratos. Cada transferência minha estava marcada, cada pagamento ao Darren também. Nos últimos 3 anos, a minha mãe deu-lhe $63 mil. 63 mil, em pequenas quantias, 2 mil aqui, 5 mil ali, 10 mil para despesas urgentes. Ele nunca devolveu nada. Liguei para Charlize. Charlize, preciso da tua ajuda. Estou a ouvir. Podes vir a uma reunião com a minha família, contar-lhe sobre o Darren, sobre como ele se comportava contigo, sobre o Sam? Ela ficou em silêncio. Olivia, não quero que o meu filho veja o pai. Ele ainda é pequeno. Eu entendo, mas é a única maneira de fazer a minha mãe ver a verdade. Se não quiser, não vou insistir. Mas, por favor, mais uma pausa. Está bem, eu vou, mas se o Darren tentar se aproximar do Sam, eu o pego e vou embora. Claro, liguei para a Paige. Ela não atendeu, mandei uma mensagem. Paige, no domingo, às 2 horas, haverá uma reunião familiar na casa da minha mãe. Esteja lá, é importante. Não houve resposta, mas a mensagem foi lida. Depois liguei para o tio Leroy, o irmão mais velho da minha mãe, que tem 65 anos, é um antigo carregador e agora está reformado. Não éramos próximos, mas ele sempre me pareceu uma pessoa justa. Tio Leroy, é a Olivia. Olivia, há quanto tempo? Como você está? Não muito bem, para ser sincera. Preciso da sua ajuda. Contei tudo para ele. Ele ouviu em silêncio, apenas clicando a língua de vez em quando. Claro que vou. Glória é minha irmã. Não vou permitir que ninguém a roube, muito menos o filho dela. Liguei para mais alguns parentes. Nem todos concordaram em vir, mas alguns prometeram. No sábado, encontrei os papéis. A minha mãe guardava os documentos numa velha caixa de cartão no sótão. Fui lá quando sabia que ela não estaria em casa. Ela ia à igreja todos os sábados. Ainda tinha a chave da casa desde a época em que cuidava do meu pai. Subi ao sótão. Poeira, coisas velhas, cheiro a mofo. A caixa estava num canto com a inscrição Documentos Importante. Abria e comecei a vasculhar os papéis. Certidões de nascimento, casamento e óbito do meu pai. Contas antigas. E então, o contrato de hipoteca da casa, no valor de $300 mil, o mutuário Darren Creswell, a garantia, a casa de Gloria Creswell, a assinatura da minha mãe, uma linha em branco, não assinado, ainda. Tirei uma foto do contrato, coloquei tudo de volta no lugar e fui embora. À noite, sentei-me à mesa da cozinha e organizei os papéis. Tom trouxe-me chá. Tens a certeza de que queres fazer isso? Sim. Vai ser difícil. Eu sei. Ele beijou-me na cabeça e foi para essa sala, deixando-me sozinha com as provas. No domingo, às 2 horas, cheguei à casa da minha mãe. Tom estava sentado ao meu lado, segurando o céu-volante com força. Eu percebia que ele estava nervoso. Vai ficar tudo bem, eu disse. Olhe, não quero que você sofra. Já estou sofrendo, mas isso precisa ser feito. Saímos do carro. Outros carros se aproximavam da casa. O tio Leroy com a esposa Mabel, Paige, sozinha, com o rosto impassível. Charlize com um menino pequeno nos braços. Sam, loiro, com grandes olhos castanhos. Ele segurava a mãe e olhava para todos com curiosidade. Aproximei-me de Charlize. Obrigada por ter vindo. Espero que valha a pena, disse ela baixinho. Entramos todos na casa. A minha mãe estava sentada na cozinha, olhando para nós com medo. O que está a acontecer aqui? Uma reunião familiar, respondi. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o Darren. Ela ficou tensa. Não quero ouvir as suas mentiras sobre o meu filho. Não são mentiras, Glória, interrompeu o tio Leroy. A Olivia contou-me tudo. Se for verdade, precisamos saber. Liguei para o Darren. Ele não atendeu. Escrevi.
Se não vier agora, chamo a polícia e mostro-lhes o contrato de penhor que passou a minha mãe. Pode ser preso por tentativa de fraude. 5 minutos depois, ele respondeu: Estou a caminho. Ele apareceu 20 minutos depois. Entrou na cozinha e olhou para todos. O rosto dele estava confiante, até um pouco arrogante. Que circo é este? Senta-te, disse eu. Não vou sentar-me. O que você quer, Olivia? Eu coloquei os papéis sobre a mesa, extratos bancários, impressões de transferências, contrato de penhor. São provas de que, nos últimos 3 anos, tiraste $63.000 da tua mãe e não devolveste nenhum centavo. Este é o contrato de penhor da casa que lhe entregaste para assinar. São provas de que jogas no cassino, gastas o dinheiro em bebida e mentes para todos nós. Darren riu. Isso é tudo mentira. A minha mãe deu-me o dinheiro voluntariamente. Eu não a obriguei. Disseste-lhe que era para um negócio. Que negócio, Darren? Mostra-nos pelo menos um documento, pelo menos uma licença comercial. Ele ficou em silêncio. Não podes, porque não há nenhum negócio. Tu jogas no cassino. Tu perdeste todo esse dinheiro. Eu tenho o direito de fazer o que quiser com o meu dinheiro. Esse dinheiro não é teu, é da tua mãe. Tu roubaste-o sob o pretexto de ajuda. O tio Leroy interveio. Darren, isso é verdade? Tu realmente querias hipotecar a casa da tua mãe? Darren olhou para ele, depois para a mãe. Mãe, diga a eles, diga que eu não sou assim, que todos eles estão a mentir. A mãe ficou sentada em silêncio, olhando para os papéis sobre a mesa, o rosto pálido, as mãos trêmulas. É verdade que você me pediu para assinar os papéis, disse ela baixinho, mas é para um negócio. Eu queria abrir uma empresa. Que empresa? Perguntei. Conte-nos, onde você ia abri-la? Com quem? Quais são os planos? Ele ficou em silêncio, cerrando os dentes. Charlize deu um passo à frente. Sam agarrou-se à saia dela, escondendo-se atrás dela. Mais uma coisa que todos devem saber. O Darren tem um filho. O nome dele é Sam. Ele tem 3 anos. O Darren queria que eu fizesse um aborto. Eu não consegui. Eu dei à luz e estou a criá-lo sozinha, sem receber um centavo dele. A mãe estremeceu e olhou para o menino. Os olhos arregalaram-se. Neto? Sim, disse Charlize. Seu neto, que o seu filho se recusou a reconhecer. Paige olhou fixamente para Darren. É verdade? Ele não respondeu. Tom também falou. A sua voz era calma, mas firme. Darren vinha ao meu trabalho. Pedia dinheiro, gritava, fazia cenas, ligava todos os dias, ameaçava. Tive que bloquear o número dele. O tio Leroy olhou para Darren com uma mistura de indignação e desapontamento. Rapaz, o que há de errado contigo? Darren explodiu. Mãe, o que há de errado comigo? O que há de errado com vocês? Todos acreditaram nessa vadia. Ele apontou o dedo na minha direção. Ela sempre me odiou. Sempre quis que a minha mãe amasse apenas ela. Ela é uma vadia fria que não consegue perdoar o fato de a minha mãe me amar mais. Eu não gritei de volta, apenas olhei para ele. Eu não te odeio, Darren. Tenho pena de ti, mas não vou deixar que destruas a mãe. Ele aproximou-se com o rosto vermelho de raiva. Tu traíste a família, tu destruíste tudo. Não, tu destruíste, com as tuas mentiras, com as tuas manipulações. Ele virou-se para a mãe. Mãe, diga a eles, diga que eu não sou assim, que você acredita em mim. A mãe ficou sentada em silêncio, olhou para os papéis, para Charlize, para Sam, para Darren. Então disse baixinho, chega. Darren parou. O quê? Chega, Darren, eu não aguento mais. Mãe, vai embora. Não podes expulsar-me. Eu sou teu filho. Vai embora, repetiu ela com a voz firme. Simplesmente vai embora. Ele ficou parado, olhando para ela. Depois riu, alto, histericamente. Ótimo, simplesmente ótimo. Então escolhes ela. Escolhes essa cabra fria que te odeia. Eu escolho-me a mim, disse a mãe, pela primeira vez na vida. Darren virou-se e saiu.
batendo a porta com tanta força que as janelas tremeram. Seguiu-se um silêncio, pesado, tenso. Olhei para a minha mãe. Ela estava sentada com as mãos sobre a mesa, olhando para o nada. Mãe! Ela levantou a mão, impedindo-me de falar. Não! Eu queria dizer algo, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Em vez disso, olhei para o tio Leroy. Tio, por favor, cuide dela. Não deixe Darren levar a casa. Não deixe ele manipulá-la novamente. Ele acenou com a cabeça. Não se preocupe, nós cuidaremos dela. Paige estava sentada na cadeira, com o rosto pálido. Olivia, eu não sabia. Desculpe. Olhei para ela. Queria dizer algo duro, algo ofensivo, mas apenas acenei com a cabeça. Cuidem dela. Peguei na mão do Tom e fui até a porta. Charlize saiu atrás de mim. Ah, obrigada, disse ela baixinho, por ter tentado. Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Entramos no carro. O Tom ligou o motor, mas não arrancou. Ficou sentado, olhando para a frente. Está tudo bem? Perguntou ele. Eu queria responder sim. Queria dizer que tudo tinha acabado, que eu estava livre, mas em vez disso comecei a chorar. Chorei como não chorava há anos. Tom abraçou-me e eu chorei no seu ombro, sem conseguir parar. Não sabia se a minha mãe me perdoaria. Não sabia se ela algum dia entenderia que eu não fiz isso para magoá-la. Eu só queria que ela visse a verdade, mesmo que essa verdade nos magoasse a ambas. Fomos para casa. E eu olhava pela janela, sentindo algo dentro de mim se partir e, ao mesmo tempo, se libertar. Como se eu tivesse carregado algo pesado durante anos e agora, finalmente, tivesse deixado ir. Mas era liberdade? Ou apenas vazio? Eu não sabia a resposta. 2 anos são longos e, ao mesmo tempo, instantâneos. Às vezes parece-me que aquele encontro de domingo na casa da minha mãe aconteceu ontem. Às vezes parece que foi noutra vida. Nos primeiros meses, após aquele dia, eu e a minha mãe não nos comunicamos. Eu não ligava, ela também não. O Tom perguntava-me, às vezes, se estava tudo bem, e eu acenava com a cabeça, embora na verdade não soubesse. Por dentro, sentia-me vazia, não doía, apenas estava vazia. 3 meses depois, o tio Leroy ligou-me. Olivier, a tua mãe quer falar contigo. O meu coração batia forte. Ela pode ligar-me. Pode, mas tem medo. Medo de quê? Que tu não atendas. Fiquei em silêncio. Tudo bem, deixe-a ligar. Ela ligou no dia seguinte, a voz baixa e insegura. Olivier, estou a ouvir. Eu queria dizer... Ela ficou em silêncio. Ouvia engolir em seco. Desculpa, eu apertava o telefone. Por quê? Por não ter te ouvido, por ter acreditado no Darren sem verificar, por ter te dito aquelas palavras. Eu estava sentada na cozinha, olhando pela janela. Lá fora chovia. Ah, mãe, não quero que peça desculpa porque alguém a obrigou. Eu entendo. Eu pensei muito ultimamente. Leroy contou-me algumas coisas sobre o Darren, sobre quantas vezes ele mentiu. Eu não queria acreditar, mas não posso mais ignorar a verdade. Conversamos por mais 20 minutos, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não foi uma reconciliação, foi apenas o começo. Sugeri-lhe psicoterapia. No início, ela recusou. Não sou louca! Ninguém está te a dizer que és louca, mas a terapia ajuda a compreender-se melhor, a entender por que fazemos o que fazemos. Não tenho dinheiro para isso. Eu pago. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Ah, não quero ficar em dívida contigo. Não é uma dívida, é uma ajuda. Se realmente queres mudar, tenta. Uma semana depois, ela concordou. Nos primeiros meses, víamos-nos uma vez a cada 3 semanas. Encontrávamos-nos num café, tomávamos café, conversávamos sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre coisas sem importância. Evitávamos temas que pudessem levar a discussões. A minha mãe parecia mais velha do que era.
As rugas estavam mais profundas, as mãos tremiam um pouco mais, mas havia algo novo nos seus olhos. Não era alegria, mas sim tranquilidade. Darren desapareceu. Nos primeiros 6 meses, ninguém sabia onde ele estava, não atendia o telefone, não respondia às mensagens. A minha mãe estava preocupada, mas o tio Leroy disse: "Deixa-o viver sozinho, talvez ele perceba alguma coisa." Ele reapareceu 6 meses depois. Ligou para a mãe com uma voz calma, sem a agressividade habitual. "Mãe, sou eu." "Darren, onde estiveste?" "A tentar sobreviver." Ele contou que tinha dívidas, com pessoas sérias, pessoas que não brincam com dívidas. Encontraram-no, espancaram-no e ameaçaram que da próxima vez seria pior. Ele passou uma semana num motel barato com medo de sair. Depois foi ao cassino, pela última vez, com o último dinheiro, e ganhou, não muito, mas o suficiente para pagar a dívida. Eu estava sentado lá, com o dinheiro nas mãos e pensava: mais um pouco e eu não estaria mais aqui. Mais uma derrota e tudo acabaria. Olhei para mim mesmo no espelho do banheiro do cassino e não me reconheci. Quem sou eu? O que estou a fazer com a minha vida? A minha mãe chorava ao telefone. Eu sabia disso porque ela me contou mais tarde. Darren encontrou um emprego, um vendedor comum numa loja de eletrônica. O salário era baixo, mas estável. Ele encontrou um pequeno apartamento e começou a frequentar reuniões de jogadores anônimos. O tio Leroy tornou-se uma espécie de mentor para ele. Ligava todas as semanas, às vezes visitava-o, verificava se estava tudo bem. "Ele não é um santo", dizia o tio, "mas está a tentar, já é alguma coisa." A minha mãe ajudava-o com dinheiro, mas de forma limitada, $100 por mês, não mais do que isso. E só depois que o tio Leroy confirmava que Darren realmente estava a trabalhar, realmente não estava a beber, realmente estava a tentar. Não via o meu irmão há quase 1 ano, não queria. Então ele pediu à minha mãe para marcar um encontro breve, só para conversar. Encontramo-nos no mesmo café onde eu me encontrava com a minha mãe. Ele chegou há horas, parecia diferente, mais magro, envelhecido, mais sóbrio, os olhos claros. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. "Obrigado por teres vindo", disse ele finalmente. "O que querias?" "Pedir desculpa por tudo, por mentir, por ter usado a mãe, por ter tentado destruir a tua reputação, por tudo." Olhei para ele tentando perceber se era sincero. "Ah, Darren, já ouvi essas palavras de ti muitas vezes. Eu sei, e não estou a pedir que acredites em mim agora. Só quero que saibas que estou a tentar. Estou realmente a tentar. Talvez seja tarde demais. Talvez eu já tenha destruído tudo o que podia ser destruído. Mas vou tentar ser melhor." Eu acenei com a cabeça. "Tudo bem, espero que sim." Não nos abraçamos, não prometemos esquecer tudo imediatamente, mas foi um passo. Pequeno, mas um passo. Charlize permitiu que a mãe visse o Sam, uma vez por mês no parque, sempre na presença de Charlize. A mãe chorava após cada encontro, de alegria e de dor ao mesmo tempo. "Ele é tão inteligente", dizia ela para mim, "tão alegre e tão parecido com o teu pai." Eu sorria ao ouvir, não sentia inveja, apenas me alegrava por ela ter pelo menos algo de bom. A Paige pediu desculpa, veio à minha casa, trouxe um bolo, sentou-se no sofá e disse: "Olivia, eu estava errada, eu não sabia toda essa verdade. Desculpa." Aceitei o pedido de desculpas. A nossa relação continuou fria, mas pelo menos sem hostilidade. Algumas coisas não podem ser simplesmente apagadas, mas podemos aprender a conviver com elas. A minha relação com o Tom ficou mais forte e a crise mostrou a ambos o quanto podemos confiar um no outro. Ele viu-me no fundo do poço, viu-me a desmoronar-me e não foi embora. Ficou. Ele me abraçou quando eu chorei, ficou em silêncio quando eu precisava de silêncio, falou quando eu precisava de palavras. Uma noite, 1 ano depois daquele encontro, estávamos sentados na varanda. Era sexta-feira.
Uma noite quente e estrelada. Tom segurava a minha mão. Olhe, quero falar sobre uma coisa. Olhei para ele. Sobre o quê? Sobre filhos. Fiquei tensa. O tema filhos sempre foi doloroso. Tenho endometriose, um caso grave. Os médicos disseram que seria difícil engravidar, quase impossível sem um tratamento sério. Tentamos durante vários anos, mas não deu certo. Então parei de tentar, aceitei. Tom, espera, eu sei que é difícil, mas talvez valha a pena tentar mais uma vez? Olhei para ele. Não havia pena nos seus olhos, havia esperança. Tu realmente queres ter filhos? Quero, contigo, mas se não estiveres pronta, eu aceitarei. Pensei nisso durante semanas. Depois fui ao médico, novos exames, novas análises. A médica disse: Olivier, as hipóteses são pequenas, mas existem. Se realmente querem tentar, podemos começar o tratamento. Começamos. Terapia hormonal, injeções, procedimentos. Foi exaustivo, doloroso, caro, mas não desistimos. 8 meses depois, a minha menstruação atrasou. Primeiro pensei que fosse um efeito colateral dos medicamentos, mas depois comprei um teste, 2 riscas. Não acreditei. Comprei mais 3 testes, todos positivos. Quando contei ao Tom, ele chorou. Um homem adulto sentado no chão da cozinha a chorar de felicidade. Agora tenho 37 anos. Estou no 6º mês de gravidez. A barriga já é visível. O bebê chuta à noite e eu deito-me, colocando a mão na barriga, sentindo esse pequeno milagre dentro de mim. Contei à minha mãe 1 mês depois de descobrir. Estávamos sentadas num café a beber chá e eu simplesmente disse: Mãe, estou grávida. Ela engasgou-se, colocou a chávena na mesa e pegou na minha mão. Ah, sério? Sim, ela chorou. Abraçou-me por cima da mesa com força e eu senti algo dentro de mim derreter, não todo o gelo, mas parte dele. Ah, estou tão feliz, sussurrou ela, tão feliz por ti. E hoje já é sábado. Eu e a minha mãe nos encontramos num pequeno café perto do parque. Isso se tornou nossa tradição, uma vez a cada 2 semanas, sábado às 12 horas. Ela já está sentada à mesa quando eu chego, sorri quando me vê. Olá, olá, mãe. Sento-me, ajeito a barriga. A criança dá um pontapé e eu sorrio. Como te sentes? Normal, um pouco cansada, mas o médico diz que está tudo bem. Ela acena com a cabeça. Pedimos chá e sanduíches. Conversamos sobre o tempo, sobre o trabalho, conto sobre o novo projeto que estou a liderar. Ela ouve mesmo, faz perguntas. E o Tom? Está bem. Ele está a arrumar o quarto do bebê. Ontem chegou a casa com um monte de brinquedos. O bebê ainda não nasceu e já tem um quarto cheio de ursinhos de peluche. A minha mãe ri. O seu riso é suave, mas sincero. Ele é um bom homem. Sim, ele é o melhor. Comemos em silêncio. Não é um silêncio constrangedor, apenas tranquilidade. Penso em como avançamos. Naquele dia em que recebi a mensagem: não ligues nem venhas. Está tudo acabado entre nós. Sobre a minha resposta: aceito. Considere isso o seu último desejo. Eu a fiz calar para sempre, mas não da maneira que parecia inicialmente. Eu fiz calar as mentiras, as manipulações, a toxicidade. Fiz calar aquela versão do nosso relacionamento que estava a destruir a ambos. Então a minha mãe diz: o Darren perguntou por ti ontem. Não estou tão tensa como antes. Como ele está? Está bem. O Leroy diz que ele não joga há quase 1 ano. Está a trabalhar. Até começou a visitar o Sam com mais frequência. A Charlize agora permite 1 vez a cada 2 semanas. Isso é bom. A minha mãe toca na minha mão, suavemente, com cuidado. Olivier, quero dizer obrigada. Por quê? Por não ter desistido. Por me ter feito ver a verdade. Sei que foi difícil para nós os dois, mas se não fosse por ti, eu ainda estaria vivendo naquela mentira e o Darren continuaria a destruir a sua vida. Aperto a mão dela. Eu só queria que estivesses em segurança, que todos estivéssemos. Eu sei e estou grata, não sou a melhor mãe, cometi muitos erros,
mas estou a tentar ser melhor. Por ti, pelo teu neto ou neta, os seus olhos enchem-se de lágrimas, mas ela sorri. Serei uma boa avó, prometo, não como fui mãe, melhor. Acredito em ti, mãe. Ficamos assim por mais alguns minutos, de mãos dadas sobre a mesa. Penso que, às vezes, o maior ato de amor não é o perdão, é estabelecer limites, é a coragem de dizer basta, mesmo àqueles que amamos. Penso que a família nem sempre é composta por pessoas que nunca nos magoam. Às vezes a família é composta por pessoas que nos magoam, mas depois reconhecem isso e tentam mudar. E nós damos-lhes uma oportunidade. Com cuidado, com limites, mas damos, nos despedimos perto do café, nos abraçamos por mais tempo do que o normal. Até logo, mãe. Até logo, filha. Cuide-se e do bebê. Prometo, vou até o carro onde Tom está me esperando. Ele sorri quando eu entro. Como foi? Bem, muito bem. Ele beija-me e coloca a mão na minha barriga. Para casa? Para casa. Atravessamos a cidade. Olho pela janela, penso em tudo o que aconteceu. Na dor, na ruptura, no silêncio, na lenta cura. No facto de não haver finais felizes de contos de fadas. Só há pessoas que tentam, que cometem erros, que causam dor, mas que depois fazem uma escolha, mudar ou permanecer assim. E há pessoas como eu que fazem a sua escolha, ficar ou partir, amar ou deixar ir, perdoar ou defender-se. Eu fiz a minha escolha, eu estabeleci limites, eu forcei todos a ver a verdade. E isso nos salvou. A criança dá um pontapé e eu coloco a mão na barriga. Tom pega essa minha outra mão. Estamos a ir para casa, para uma nossa casa, para essa nossa vida, para o nosso futuro, para ser a criança que em breve nascerá numa família onde não haverá manipulação, onde haverá limites e respeito, onde o amor não significará sacrificar-se. E pela primeira vez em muito tempo não sinto vazio, não sinto dor, não sinto culpa, sinto paz. A paz que vem quando finalmente se permite ser feliz, quando se deixa de carregar os problemas dos outros, quando se compreende que, às vezes, a coisa mais forte que se pode fazer por alguém é deixá-lo ir, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja assustador. Tom estaciona o carro. Entramos na casa. O quarto do bebê está quase pronto. Paredes azuis, berço branco, prateleiras com livros que ainda não lemos, mas já compramos. Estou parada na porta do quarto e Tom me abraça por trás, colocando o queixo no meu ombro. Está a pensar em alguma coisa? Ah, que tudo deu certo, mesmo que tenha doído. Sim, ele diz baixinho. Às vezes as decisões mais difíceis são as mais certas. Aceno com a cabeça e fecho os olhos. Sinto o calor dele nas minhas costas. Sinto o bebê a dar pontapés. Sinto que, algures, numa pequena casa nos arredores da cidade, a minha mãe também sente paz, pela primeira vez em muitos anos, e compreendo. Isto não é o fim, é o começo de algo novo, algo melhor, algo que estamos a construir sozinhos, sem os velhos padrões tóxicos. Às vezes é preciso destruir tudo para construir algo verdadeiro. Às vezes é preciso fazer alguém calar-se para ouvir a verdade. E às vezes o maior ato de amor é dizer não.